Oi, oi, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao 14º Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece agora de 15 a 26 de junho, online e em salas presenciais em São Paulo. Felizmente, a gente volta para as salas. Eu sou Andréa Pasquini, faço parte do time de curadoria do Inédit e estou aqui hoje para uma conversa que eu tenho certeza que vai ser uma delícia com a Joana Mariani, que é diretora do longa Me Chama Que Eu Vou. Acho que dispensa, né, a gente falar sobre quem é, mas eu faço questão de falar sobre o Sidney Magal maravilhoso, que integra a Mostra Brasil. Joana, bem-vinda, obrigada. Obrigada, André. Obrigada pelo convite. Estou super feliz. Como é que foi o Sidney Magal conviver com ele, ter essa proximidade toda com essa figura intensa como ele parece ser, né? Na verdade, o Magal é meu amigo há bastante tempo, assim, esse documentário, ele veio um pouco como consequência dessa amizade, assim, a gente, enfim, acabou de filmar, né, a ficção, que chama O Meu Sangue Ferve por Você, que foi dirigida pelo Paulo Macchilini, e no processo de desenvolvimento dessa ficção a gente começou a falar sobre um documentário, enfim, e eu acho que a gente tem uma relação tão próxima, de tanto tempo, que acabou sendo meio lógico que eu dirigisse o documentário, assim, porque para tentar buscar um pouquinho do Sidney, né? Além do Magal, que é difícil tirar o Sidney de trás do Magal, assim, então isso foi acho que uma decisão nossa conjunta de fazer esse documentário a quatro mãos, ou seis, ou oito. É sempre um conjunto, né? É sempre muita gente. Você tocou num ponto que é isso, né? A gente tem o Sidney de Magalhães e o Sidney Magal. Assim, quando você começou a pensar no filme, a ideia já era explorar muito mais, né, o Sidney pessoa física, trazer um pouco mais desse lado que a gente talvez não tivesse muito acesso, não conhecesse a história. Então, a ideia inicial era que a gente explorasse um pouco o lado desconhecido que existe na vida do Magal, né? Assim, os bastidores, vamos dizer assim. Agora, enfim, é uma frase que eu repito muito, né? Eu falo que quem acha que dirige um documentário está se enganando, né? Que na verdade é o documentário que dirige você. Então, no começo a gente achou que ia ser um documentário simples de fazer, que a gente basicamente ia chegar na casa do Magal e passar uns dias lá e que isso geraria o material. E ele acabou sendo um documentário de duas montagens, né, assim, em vários cortes, né, mas dois processos de montagem, um que chegou num lado que a gente achou que não estava legal, aí a gente voltou para trás e aí foi para esse outro lado, que era a coisa do Sidney e do Magal, né, de separar um pouco, que a gente foi descobrindo filmando, né, quando você entra na casa do Magal e você entende que tem um armário para o Sidney, um armário para o Magal, quando você entende que tem um quarto de guardar memórias do Sidney, que é separado da casa, etc., você vai entendendo que, por mais que sejam a mesma pessoa, eles são separados, entendeu? Então, a gente resolveu explorar isso um pouco e eu acho que aí foi o caminho que a gente pegou que deu certo, né? Fomos dirigidos para o lugar certo. É orgânico pra caramba, não tem jeito, né? A gente sempre parte de uma proposição e vai, enfim, né? Vai descobrindo o filme durante o processo mesmo, né? Exatamente. E você, uma curiosidade, assim, vocês tinham você disse que você tem uma relação, né, de amizade com ele, assim. Você acha que você tinha um caminho muito aberto? Ou vocês tinham lugares, é, enfim, que não iam ser olhados, né? Como que era essa relação com ele? Um comum acordo, assim, de isso a gente pode abordar, isso não pode? Como foi dirigir um filme com um personagem que é seu amigo, né? É, eu acho que não é muito diferente para mim de outros, enfim, possíveis documentados ou biografados, né? Assim, que eu acho que uma coisa que eu sempre falei muito sobre essa, enfim, é meu terceiro documentário, né? E os dois anteriores, o Marias e a Imagem da Tolerância, foram documentários que exploraram muito, cavucaram muito, né? Histórias pessoais, né? Então tinha essa coisa
de ouvir histórias de mulheres, enfim, pessoais muito particulares, né? Histórias emocionantes, etc. E quando alguém falava, eu não quero falar sobre isso, eu não quero falar sobre aquilo, é uma coisa que eu sempre falei assim, não me interessa muito ir contra a vontade de alguém que está aqui, né, e que está se abrindo para a gente, né, não vou nem falar para mim, mas para a gente, né, como cineastas, enfim, eu, a produtora, a equipe, é, eu não quero, né, assim, ir além do limite da pessoa. Então, eu acho que eu tenho, genericamente falando, um acordo com documentados ou biografados, que é vamos conversando, entendeu? Assim, a gente não vai fazer nada que seja desconfortável para você. Por outro lado, tem uma coisa de confiança, né? Assim, a coisa do Magal que eu pedi a ele para cantar a capela, né? Só ele e o piano, etc. Foi uma coisa que isso ele foi muito reticente. Ele falou, não sei, não sei se eu quero, sei lá o que. Eu falei, cara, vamos fazer assim, confia em mim, deixa eu gravar. Se você não gostar do resultado, a gente não usa, entendeu? Assim, eu acho que esse é o tipo de intimidade que talvez eu não tivesse com um amigo, né? Assim, de poder dizer, vamos lá, vamos fazer qualquer. Eu, claro que contratualmente eu não dou poder de veto para ninguém, porque a gente sabe que, enfim, a gente está usando dinheiro Sim. público e a gente tem limitações nesse tipo de, mas no fundo tem, sabe, assim, porque o ideal é que ele fique muito feliz com o produto final, como eu acho que ele ficou, assim, É e isso que eu ia te perguntar, como foi? Ele assistiu um corte anterior ou teve um momento que ele viu o filme inteiro, assim? Conta um pouquinho como foi esse momento. ele assistiu pronto. O Magal é isso, acho que a gente se conheceu quando eu estava fazendo, eu era diretor assistente, né, assistente de direção e diretor assistente do Pedro Becker. E o Pedro queria fazer o clipe do Tenho, então foi todo o Sim, processo de fazer o clipe do Tenho, que foi onde eu conheci o Magal, porque eu fazia a ponte, porque ele morava na Bahia, eu sou baiana, enfim. sim. E, e de lá em diante a gente nunca deixou de se falar, né? A gente acabou indicado a MTV, e aí, enfim. E ele acredita muito esse clipe, né? Uma coisa de não uma guinada, porque ele sempre fez muito sucesso, mas uma mudança na carreira dele, né? Assim, um lugar de onde ele saiu do 100% brega pro brega e cool, né? Assim, na verdade, eu acho que ele mudou pro 100% cool e aí depois ele equilibrou ali, né? Assim, então, a gente sempre teve uma relação de muita confiança, né? Assim, quer dizer, sei lá, em algum lugar a gente participou desse processo, né? Assim, talvez não diretamente, talvez tenha sido só a gente que também tenha visto o que todo mundo viu, né? De que esse cara tinha alguma coisa que era muito legal, mas a gente estava lá na hora certa, né? Assim, no lugar certo e na hora certa. Então, com todos os projetos que eu tenho feito com o Magal, né? Que a gente fez o documentário, está fazendo a ficção e vai ter uma série de TV para Disney também, né? Um misto entre doc e ficção Legal. Uhum. para o Star Plus. E em todos os projetos ele fala, cara, eu entendo de música, você entende de cinema. Então, se você quiser minha opinião sobre alguma coisa, me chama, a gente conversa. Se você não quiser também, eu vou ver pronto e eu confio em você. E com o Doc foi isso, assim, eu mandei para ele pronto, finalizado. Eu não queria que ele visse corte, eu não queria que ele visse sem finalização de som. Ele é um cara muito, muito preocupado com música, enfim, eu queria que ele visse tudo direito. E falei, olha, qualquer coisa grita. E ele amou. Eu Ele, imagino. Será que ele assistiu com a família dele? Cara, tem muito essa coisa família, né? Aquela cena que tá o filho, eles estão almoçando, e o filho começa a lembrar de uma conversa do pai, de quando o filho era criança, ele se emociona tanto, o né? Rodrigo viu, sim. O Rodrigo acho que viu até antes do Magal, acho que eu mandei para ele antes. O Rodrigo hoje em dia é empresário do Magal, então a gente tem uma relação também bem boa, assim, às vezes eu quero a opinião dele mais do que ele quer dar até. A Magali eu acho que viu tem pouco tempo, sabia? É Outro dia mesmo? ela falou, eu vi outro dia.
Ela é o contrário, ela fala: "Ai, não quero ver, não quero me ver", ela não dava entrevista, né, assim, fui eu perturbando a paciente. Ela é muito minha amiga, né, uma pessoa que eu gosto demais, assim, demais. E aí eu fiquei perturbando ela, dizendo: "Não, não, se você não aparecer, não vou deixar, não vou deixar, tem que ser, tem que ser, tem que ser". E aí ela acabou dando a entrevista, assim. Aí você percebe, né, que ela tá à vontade, mas ao mesmo tempo assim, beleza, acabou, né? Tá bom, beleza, foi. Toda vez que eu filmei eles agora para essa série do Star Plus, né? O Paulinho dirige o filme, eu dirijo a série, a gente co-dirige a série, né? Porque a parte documental é minha, a parte ficcional é dele. E aí a gente ficou um tempo gravando, né? Eu fiz umas entrevistas com ela, com ele, sei lá o que, tananã, toda vez que termina, ela vai passar uns 2 meses sem falar comigo. Aí ela fica uns 2 meses sumida e depois ela aparece. Fala, ai, pronto, tava cansada de você, não aguentava mais te ver. Aí depois Você para. jurou que era a última vez e não era, né? Tem mais Não, uma, tem mais uma. Joana, você me disse que era só uma entrevista. Mas tá tudo certo. E assim, para mim foi uma delícia assistir, né? Porque, enfim, eu lembro muito do Magal na época em que ele, ali, começo dos anos 80, finalzinho dos anos 70, né? Em que ele realmente era a estrela que estava surgindo, assim. E até um comentário na época do clipe. Eu lembro que eu fui num show dele, saiu matéria na Trip e tal, e teve um show que a TPM trouxe o Magal, que foi lá, acho que no Bulemax, no parque, assim, e era um show do Magal, assim, um show fechado. E foi a primeira vez que eu vi, assim, o Magal ao vivo. E tem uma coisa muito é um magnetismo muito forte, assim. De repente eu lembro que eu estava lá embaixo e que eu soltei um gostoso maravilhoso, foi uma catarse, assim, na vida, que eu acho que foi bem esse momento que você falou que ele passou a ser uma coisa, né, a ser um artista cool. E aí, alguns anos depois, uma amiga me deu um convite, me chamou e a gente foi assistir um show do Magal num bar, num lugar no Itaim, em São Paulo, assim, que é uma coisa meio de música latina. E aí já era um mix ali. Então é interessante isso que você colocou. Ali Exatamente. já era um mix. Ali tinha uma coisa cool, mas também já tinha uma coisa mais, essa coisa mais brega, talvez, ali, uma mistura tal, mas ele estava impecável no palco, assim, anos depois. Ele não gosta de perder nenhum público, né? Isso é uma coisa que é muito legal. Ele é muito carinhoso com todos os públicos dele. Então, assim, eu já fui nesse show desse bar de música latina também. Enfim, não deve ter sido o mesmo. Ele deve ser um lugar que ele faz bastante show. E tem uma coisa muito divertida que é que tem umas fãs que vão vestidas de Sandra Rosa Madalena. Então, assim, no show tem umas 10, 15 mulheres vestidas de cigana, sabe? Assim, e aí, no final, ele vai falar com ela, e são fãs que já estão lá com seus 50, 60 anos e que fazem isso desde o início, né? Assim, eu acho muito bacana e bacana o carinho que ele trata elas, sabe? Assim, é muito legal de ver, assim. Assim, poderia ter sido uma outra abordagem, né? Assim, o Magal, o olhar dos fãs, né? Assim, dos diversos tipos de fãs, porque é isso, ele faz show no bar de São Paulo, ele faz casamento do presidente da empresa XPTO, entendeu? Ele realmente agrada a um range de pessoas muito muito amplo, assim, né? Não é na piada, é de verdade, assim. Sim, sim. Não, realmente eu acho que ele tem essa, essa capacidade, né, de conversar com muitos públicos. E uma coisa que realmente me chamou muita atenção foi a história dele ser primo do Vinícius, né? O Vinícius é tio-avô dele, né? Eu Ah, acho. tem uma hora que ele falou, não sei o que, de primo, eu entendi que ele, eu ainda imaginei que Eu ele acho fosse que é isso, acho que a mãe dele. Não, prima do Vinícius. a mãe dele é prima do Vinícius, ele é primo É de isso, segundo grau do Vinícius. exatamente. Ele é garoto da Gávea. É isso que é a coisa mais engraçada do mundo, né? Assim, aliás, o lugar onde ele nasceu
Na Lopes Quintas, que é a rua que eu morei a minha vida inteira no Rio de Janeiro. Até meus 23 anos, até vir para São Paulo, eu morava lá. É, ele é menino de Jardim Botânico, ele é de classe média, criado na Zona Sul. E aí ele vai para Itália e é lá que ele desenvolve essa. Ele começa com essa coisa de cigano, de latino, de dança, de. É muito louco. E é interessante porque tem uma construção que é dele mesmo, né? Isso eu acho muito rico, assim, porque e o filme trabalha bem isso, quer dizer, claro que ele vai se entendendo, né, no universo onde ele está, mas assim, me parece que ele vai pensando mesmo, ele vai criando o Magal, né, pensando, bom, ele vai ter esse look, vai se apresentar dessa forma, o tipo de música, e nas entrevistas eu queria que você falasse um pouquinho do material de arquivo, né, que é muito bacana, é muito rico. É, ele realmente traz uma inteligência assim nas colocações, uma clareza, me parece, entre aquilo que é a pessoa física, aquilo que é a persona que ele tem, né? Uma forma muito, me parece, muito tranquila até de entender, né? O que é a fama, até onde eu quero ser uma pessoa retirada, reservada, né? Ele tem esse quarto, assim, é impressionante a quantidade de material de arquivo que ele tem, assim, e que sorte que a gente deu que nessa remontagem eu quando fui lá filmar de novo, eu falei, olha, cara, eu vou te dar de presente a digitalização desse arquivo, porque você precisa ter esse arquivo digitalizado. Aí eu botei uma galera de pesquisa lá, 2 meses e meio quase, assim, eles ficaram ali. Isso tudo estava com ele, Joana? Estava tudo num quarto de serviço da casa, que Na praia, né? lá Era, onde ele mora, em Busca Vida, né? imagina, ou seja, tem uma umidade, tem tudo, Não, né? deu traça agora. No final da pandemia, ele perdeu 4 prateleiras. Eu falei, Nossa. Jesus, amém que eu tirei esse negócio de lá. Assim, e digitalizei tudo. Porque, porque ele perdeu muita coisa agora, mas ele colecionava mesmo, colecionava tudo, só que assim, daquele jeito, sem catalogar, sem nada, né? Então tá tudo muito jogado. E quando você abre esse material, é muito rico, sabe? Assim, é muito impressionante. E aí você começa a ver o que, assim, dá para você fazer uma linha do tempo antropológica, sabe? Assim, de dizer, cara, aonde começou foi pré-Live, pós-Live, foi o Live que criou, não foi o Live que criou. Assim, dá para entender, né, pelas fotos, as datas das fotos, etc. E é pré-Live. É claro que o Live entra para cavucar aquilo ali, lapidar e transformar um diamante bruto numa coisa muito bem construída, entendeu? Agora, a coisa dele usar aquelas roupas estranhas, o salto alto, aquilo vem de quando ele tinha 18, 19 anos e quando ele foi para a Itália. Entendeu? O nome Magal vem de lá, né? É como ele conta no documentário, né? Que lá não dava para falar Magalhães, então o cara manda ele cortar o nome e virar Sidney Magal. Acho que acho que não dá para não dar o mérito para ele, entendeu? Assim, também não dá para tirar o mérito do Live, de quem enxergou que Sim. aquilo ali podia funcionar, Não, entendeu? e de quem chegou e a gente vê como sinal dos tempos, né? Hoje, e assistindo o filme, eu falei, caramba, essa música hoje realmente não seria possível, né? Que é um hino do feminicídio, né? Se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores depois e tal. E a gente passou a vida cantando essa música sem pensar exatamente no que estava sendo Não, Entre cantado. Tapas e Beijos também ele gravou e foi um super É sucesso. verdade. E é mais recente, né, que ele Imagina, gravou, assim, não é? abertura de série da Globo há uns 10 É, anos atrás, também. e também não dá mais, também Não não. dá mais. Eu assisti, eu falei, nossa, não tem como. Pra gente dá, né? Para documentário eu poderia botar o que eu quisesse, porque eu Sim, tô comentando, mas assim, na ficção, por exemplo, são músicas que a gente, claro, que adoraria ter usado, no sentido de que são super populares e gravadas por ele, mas não dá. Não, exatamente. não dá, não tem o que fazer.
E ele chega a falar alguma coisa disso em algum momento. Ele fala no filme, né? Que ele jamais imaginaria que uma música, né, com esse nome que diz isso pudesse fazer sucesso. E isso ele diz lá atrás, né? Assim, ele chega a trazer alguma coisa, algum comentário? Não, acho que assim, acho que não tá no documentário porque nunca foi nada muito profundo, assim. O Magal, ele tem um monte de questionamentos, claro, ele é um cara de 70 e poucos anos que, enfim, tá envelhecendo e tem dificuldade de entender algumas coisas, né? Assim, como todas as pessoas de 70 e poucos anos se Com certeza. esforçam muito, mas às vezes não entendem. Mas nessa questão das músicas, antes da gente abrir essa discussão, ele já tinha tirado dos shows, ele já tinha. Ah, olha só. Tava, já era uma coisa dele, de dizer, cara, não dá mais para tocar isso aqui, uma música com esse nome, não cabe mais, assim. Então, já não tinha mais muito o que falar. Ele já tinha, no DVD dele, né, que é pré-documentário, ele já tinha matado. Acho que já tem uns, não vou dizer 10 anos, que talvez seja muito, mas eu acho que já tem mais de 5, 6 anos que ele não toca Se Te Agarro com Outro Te Mato, e depois ele cortou o Tapas e Beijos também. Olha só. É uma evolução, né? Assim, a gente vai passando. E Assim como minimamente. o Chico, né? Tem músicas do Chico que ele realmente não Não, toca não, mais. não, mas a gente não vai falar sobre a discussão do Com Açúcar com Afeto, que é aquilo ali. Não, 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 porque é uma música linda demais. Gente, como assim? Não vamos levantar isso, Mas mas é tudo que bem. realmente, quando eu vi o filme, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nessa música, claro, né? Exatamente. Mas por isso que a Isso. gente botou até, foi legal isso de colocar e discutir, mas do lado dele, assim, a gente discutir, enfim, a sociedade é bacana, mas do lado dele não tem mais muita discussão, não. Ele já Sim. tinha ficado consciente disso. E quanto tempo você. Porque você fez as entrevistas em dois momentos diferentes, é isso? Fiz, na verdade, o que aconteceu foi que, no processo de montagem, eu fiz as entrevistas, né, a primeira leva, vamos dizer assim. Fui para lá, fiz as entrevistas, uma semana, fiquei na casa deles, etc. Voltei, montei. E, e aí comecei a mostrar para algumas pessoas, com o mesmo montador que ganhou o Gramado, o Gripa. E me incomodava muito que, por mais que eu tivesse tentado não montar, o documentário estava muito chapa branca. E não chapa branca porque eu quis que ele tivesse, chapa branca porque o Magal não tem muito desafeto, entendeu? Assim, tudo para ele tá bom, tudo para ele. Não, aí eu fiquei 15 anos ferrado, mas tudo bem, eu tive tempo de ficar com os meus filhos, e aí foi ótimo. Se eu tivesse fazendo sucesso naquela época, talvez eu não tivesse aproveitado tanto a infância dos meus filhos quanto eu aproveitei. Então, assim, é uma coisa que, assim, tudo para ele sempre tem o copo meio cheio, o copo meio cheio. E isso estava muito, me incomodava na primeira versão, assim. E aí a gente começou a bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça, e a gente chegou à conclusão de que existia um antagonista na história do Magal, e esse antagonista era a mídia. E aí foi para aí que eu voltei para lá para levantar as pesquisas para pegar esse armário dele, abrir inteiro, etc. E aí realmente é uma loucura. Assim, ele destroçado pela mídia e Está pelo. guardado, né? Isso é interessante. Exatamente. E assim, é um horror. E aí a gente pegou e fez esse recorte, entendeu? De começar a usar as matérias de jornal, as matérias de televisão, sei lá o que, tananã, como antagonista para o documentário. E aí faltaram algumas coisas a serem perguntadas. Aí eu voltei lá para uma segunda rodada e fiz uma segunda rodada de entrevistas com ele, com a Magali, com o Rodrigo, etc. Foi ótimo, né? Assim, uma Sim. refilmagem.
É ótimo, porque realmente uma arqueologia ali das É. notícias, né? Porque e isso achei bem interessante nessa montagem, né? E no roteiro que você vai entendendo o que aconteceu, vai sendo contextualizado tudo ali que ele estava vivendo a partir realmente das matérias, né? E realmente naquele momento em que ele muda, né? Os meus até que estão comportados, ó, latiram aqui. A única coisa que não pode acontecer aqui em casa aconteceu, que é tocar a campainha. Toca a campainha. Esses home office agora, né? Pois é. Mas é isso, assim, eu achei muito bacana e é pesado mesmo, né? Esse momento em que ele vai para aquele lado um pouco mais romântico, ele muda o visual, tal, ele é massacrado, né? E aí ele vai para o teatro, né? Ele vai atuar, cara, ele faz rock santeiro com Bibi Ferreira, que eu também não sabia, eu achei isso sensacional. Eu morro de dó que, assim, são duas coisas que eu não encontrei, material de arquivo, que essas duas me doem, assim, mas eu fui, assim, cara, eu liguei para todo mundo que eu conhecia. Um é o programa de televisão que eles se conheceram, que eu acho que apagaram a fita, porque a gente não consegue achar. E a outra é a Magali era stand-in da Anissete Bruno no Rock Santeiro. E a Anissete ficou doente e ela fez duas apresentações. E eu queria muito ter achado essa fita e não. Ah, que tudo! Seria demais. Tipo, seria demais, né? Ver a Magali. Porque a Magali é atriz, né? Assim, foi atriz, enfim. Depois não quis seguir a carreira por causa das crianças, mas imagina ter a Magali atuando com ele, dirigida pela Bibi, né? Seria muito demais, mas Maravilhoso, vai maravilhoso. ficar na nossa imaginação. Ai, Joana, delícia conversar com você. É um filme tão gostoso, assim. Foi um filme que eu assisti sorrindo. Você fica o tempo todo ali. Tá Ele tem, precisando de uns filmes assim, né? Assim, pelo amor de Deus, tá mesmo, assim. então, E tá ai, queria. fácil, não tá fácil abrir o Globo.com, né? Então vamos Não para o tá mesmo. cinema. E queria te agradecer muito, assim, pela conversa. Convidar todo mundo que está assistindo a gente que não viu o filme ainda, que vá lá, me chama que eu vou. É um filme delicioso. E muito obrigada pela tua presença aqui na conversa com a gente. Obrigado, Andréia. Parabéns pelo festival.